If you want to know the truth, just press play. Se você já está ouvindo essa fita, você já está infectado. Aqui é Zenaide Lina. Não precisa ajustar, seja lá que aparelho você esteja ouvindo. Sou eu, ao vivo, em estéreo. Invadiram meus eritrócitos. Nessa invasão, os merozoítos ligam-se reversivelmente à superfície do eritrócito, seguindo-se de uma reorientação apical, com a formação de um vacúolo parasitóforo, durante a entrada do merozoíto através do movimento da junção. PCR é a única salvação. Analisar subunidades do DNA, verificar se tem genes que codificam a parte menor do ribossomo do plasmódium. O processo de PCR é realizado a partir do DNA extraído de qualquer material biológico. Retirada uma alíquota do material para a realização do processo, essa alíquota tem todo o material genético do indivíduo. São inseridos os primers, os DNTPs e a enzima TAC-DNA polimerase. É colocado no termociclador e é elevado a temperatura a 95 graus Celsius e ocorre a desnaturação da dupla hélice do DNA. Na sequência, a temperatura é reduzida a 57 graus. Acontece a ligação dos primers à sua sequência complementar na fita de DNA. Na etapa posterior, a temperatura é elevada a 72 graus, ideal para a TAC-DNA polimerase atuar. Ela tem função de inserir os DNTPs para a formação das cadeias complementares. Ao final desse processo, fecha o primeiro ciclo da PCR. Para se ter uma quantidade suficiente, são necessários cerca de 36 ciclos de termociclagem. A cada ciclo, ocorre um aumento exponencial das moléculas de DNA amplificadas. Uma terra, Tommy! Estou achando estranho. Meu mecanismo de defesa está sendo driblado com muita facilidade. A cada dia que passa, perco mais macrófagos e o invasor não para de se multiplicar. Ele parece gostar do ambiente tóxico que aprisionei ele. Ele me parece conseguir manter o efeito redutor e oxidativo dele por um mecanismo único e diferente da proteína glutationa redutase, que consigo destruir. Ele utiliza um sistema baseado na tripanotiona, como um tiol reduzido, com outras 3 oxidorredutases. O TSH2 é um agente protetor contra oxidantes, metais pesados e xenobióticos. A tripanotiona é mantida na sua forma reduzida pela enzima tripanotiona redutase, de modo que a redutase exerce o papel de proteção na leishmania contra espécies reativas produzidas por mim, seu hospedeiro, no processo de reciclagem da tripanotiona oxidada. Uma pesquisa de outros organismos infectados mostrou que mutantes de leishmania do Novani para o gênio tripanotiona redutase, verificou-se que as cópias expressando apenas uma cópia do alelo tripanotiona redutase foi mais sensível aos efeitos do óxido nítrico. Durante um teste,
do poder de destruição das fosfolipases dos fungos, Fonseca e Pedrosi, e com o resultado dos testes, eles apresentaram uma atividade secretora forte dessas lipases, com apenas uma amostra apresentando secreção muito forte de fosfolipases. Porém, durante a pesquisa, os dados da atividade de lipase foram rapidamente notadas e quantificadas. Mas os dados sobre a atividade das fosfolipases foi um pouco mais demorado, com cerca de 2 semanas de espera. Os halos de atividade foram bem característicos na atividade das lipases e o oposto na atividade das fosfolipases. Um porém é que estudos indicam que diferentes formas fúngicas de Fonseca e Pedrosi desencadeiam padrões de infecções distintos, de forma que conídeos isoladamente não pudessem desenvolver lesões cutâneas, e em contraste com a infecção por células muriformes, que desenvolve uma cromoblastomicose quando comparado com outros tipos de Fonseca e Pedrosi. A redução das citocinas aconteceu em 30 dias, e apenas algumas células apresentaram um alto nível de interleucina 1B neste momento. Foram observados também níveis elevados de MCP1 após 15 dias da infecção em animais inoculados com hifas ou células muriformes, sugerindo que essas células apresentam capacidade de induzir migração celular no tecido. Observou-se que macrófagos cultivados in vitro com conídeos ou células muriformes apresentam perfis de expressão gênica. Genes da resposta inflamatória, bem como a secreção de citocinas por macrófagos e células dendríticas infectadas por células muriformes, mostraram uma diferenciação indutora de TH17, produtor de IL-6 e interleucina 1B, concomitante com a supressão de TH1 e inibição da produção de IL-12, sugerindo uma expressão pós-transcricional e regulação transcricional negativa de interleucina 12 por essas formas fúngicas. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Hey girl, it's your song. Let's see that, but don't. I'ma try to do the things that you don't. Maybe it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm tryna beat it up 12 rounds.